Doutrina do arrebatamento. Vamos falar um pouco hoje sobre a doutrina do arrebatamento. Meus queridos e amados irmãos, nós ouvimos falar muito do arrebatamento, mas poucas pessoas realmente sabem o significado, né? Realmente como acontecerá o arrebatamento, como acontecerá a volta de Jesus, como se dará a questão da igreja e a grande tribulação. E a gente percebe muitas pessoas falando sobre um assunto que elas não entendem, né? Então, o que acontece? Hoje nós vamos falar da doutrina do arrebatamento, né? A doutrina do arrebatamento secreto, né? Então, essa doutrina do arrebatamento secreto, ela é uma doutrina bíblica ou foi uma doutrina inventada? Bem, o que nós aprendemos na história é que no cristianismo nunca houve, na história da igreja, na igreja primitiva, não vimos dentro da Bíblia, não vimos na história dos pais da igreja, nem nos reformadores, qualquer relato, né, sobre arrebatamento secreto, né? Essa é uma doutrina que não existia até quase 200 anos atrás. Então, a gente sabe que Cristo vai voltar, né? Isto é certo, todos sabem disso, né? Ele voltará para os seus. João descreve isso, né? O próprio Jesus falando no capítulo 14 que Jesus voltaria, né? Outra vez e nos levaria para que onde ele estivesse nós venhamos estar também. Agora, a questão é, como será a sua vinda? Como voltará Jesus? Será uma volta visível ou será uma volta secreta, né? A vinda de Jesus será secretamente? Será invisível ou será visível? Será que as pessoas verão a volta de Jesus ou as pessoas não verão? É isso que nós vamos estudar hoje. Primeiro nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, depois vamos ouvir o que as pessoas falam, né, a respeito do assunto, né? Jesus, no seu sermão, chamado de sermão profético, ele fala tudo de forma bem clara, né, a respeito do fim do mundo. Ele inicia o sermão falando da destruição do templo, né, e continua falando do princípio de dores e continua falando sobre os demais eventos, entre esses a grande tribulação e a volta dele e o juízo final. Então a gente percebe que quando ele fala do princípio de dores, em 24 de Mateus, ele começa falando logo da destruição do templo, que se deu ali no ano 70, né, na destruição do templo pelo general Tito e na diáspora de 70 dos judeus que foram espalhados pelo mundo. E continua o seu sermão falando, né, de forma cronológica, né? Então os eventos estão ali em ordem, né, para não haver confusão, né? Então não tem como você querer colocar um evento na frente do outro. Estão bem claro ali em ordem os eventos, né? Destruição do templo, princípio de dores, grande tribulação e a volta de Jesus. Ele fala primeiro depois da destruição do templo, ele fala do princípio de dores, né? Depois ele fala da grande tribulação e em seguida a volta de Jesus, depois da grande tribulação. A volta de Jesus é um evento que acontece depois da grande tribulação. Fala da vigilância, das parábolas, de algumas parábolas ali, e encerra com o juízo final, a vida eterna e o castigo eterno. Então, vamos ver aqui em 24 de Mateus como acontece realmente esse arrebatamento que muitos dizem que é secreto, né?
Então, Mateus, no capítulo 24 de Mateus, nós encontramos as profecias em ordem, né? Começando da destruição do templo, que Jesus fala que o templo seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, e continua, né, depois falando sobre o princípio de dores. Então aqui está Mateus capítulo 24, ele começa dizendo, né, para os seus discípulos, né, que não ficaria sobre pedra sobre pedra que não fosse derribada no templo. Ele usa essa expressão quando ele diz assim, em verdade vos digo, né? Isso aqui está no versículo 2 do capítulo 24 de Mateus. Ele diz assim, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A profecia já se cumpriu. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, diz-nos quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus vai falar sobre aqueles eventos que acontecem, falsos profetas, traindo-se uns aos outros, pai contra filho, guerra em vários lugares. E depois que ele fala de tudo isso, que ele diz que a princípio de dores, todos esses eventos que aconteceriam, aí vem a segunda parte, né, que é, ou melhor, a terceira, né, porque já teve a destruição do templo, princípio de dores, e agora a terceira parte, que é o sermão continua, a grande tribulação. Então ele começa aqui falando da grande tribulação no verso 15 do capítulo 24. E aqui ainda não houve a volta de Jesus, né? Só por isso aqui nós já descartaríamos a volta de Jesus antes da grande tribulação. Mas aí, continuando, a gente vai ver a volta de Jesus já no verso 29, que diz assim, e logo depois das aflições daqueles dias, que aflições? A grande tribulação. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão, veja que é visível, o Filho do Homem, né, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então, aqui está uma citação clara, né, que realmente Jesus virá visivelmente. Então, olhando para a Bíblia aqui, ó, observem aqui, eu vou mostrar para vocês. Se nós olharmos a Bíblia assim, ó, da forma correta, nós vemos os eventos acontecendo de forma cronológica, né? A gente vê aqui a vinda de Jesus, o sermão continua, a vigilância, tá? Voltando atrás, os eventos anteriores, nós vemos aqui, né, a grande tribulação e o princípio de dores. Então, para que nós acredite que a volta de Jesus será antes da grande tribulação, nós temos que ler a Bíblia de cabeça para baixo. Lendo a Bíblia de cabeça para baixo, realmente vai ficar diferente. Vai ficar a vinda de Jesus, né, antes da grande tribulação. O que nós não vamos fazer. Vamos ler a Bíblia corretamente. Então, a volta de Jesus acontecerá depois da grande tribulação. Então, vamos estudar um pouco sobre a doutrina dispensacionalista, né, que é essa doutrina do arrebatamento secreto, né, que hoje é a mais falada em todo o mundo, né? É muito mais fácil acreditar que realmente nós vamos subir sem passar pela grande tribulação. Isso é o que o povo quer, é o que todos nós queríamos realmente, não passar pela grande tribulação, mas se for a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus, não podemos mudar. Então, a verdade é a que está nas Escrituras. Então, vamos lá. O que as pessoas dizem a respeito desse assunto, o que mais se ouve por aí é que a igreja será arrebatada, então abrir e fechar de olhos, as pessoas sumirão, né? Então, Jesus fala aqui, o princípio de dores, depois da grande tribulação e em seguida a volta de Jesus. Então, não tem como nós mudar os fatos. Então, 24 de Mateus nós encontramos isso e vamos encontrar também no livro de Atos, né? Dizendo que da mesma maneira que ele subiu, ele voltaria. Então, a doutrina do arrebatamento secreto, ela nunca foi defendida pelos apóstolos, pelo próprio Cristo, pelos pais da igreja e nem mesmo pelos reformadores,
né, essa doutrina não tem nem 200 anos, ela tem menos de 200 anos, porque aconteceu isso no século XVIII, século XIX, acho que no século XIX, aliás. Isso ocorreu lá no século XIX, sim, foi de 1800 em diante até 1882, aparece um homem por nome de John Nelson Darby, e esse aí vai ser o considerado pai desse pensamento dispensacionalista, né? Então, o Darby, ele de 1827 a 1830, ele se une ali com um grupo de irmãos ali revoltados com a igreja da época, e ele passa a ser líder ali naquele grupo e começa é, a, a difundir esse pensamento, né? E o que acontece depois? Depois, esse pensamento dele, ele vai ser expandido de uma forma mais ampla ainda pelos seus seguidores, né? Então, no ano de 1843 a 1921, surge um outro agente, né, importante dessa doutrina, responsável por propagar esse pensamento por todo o mundo. E o seu nome é Scofield. Então, a gente vê aí que aparece talvez a primeira Bíblia com a nota de rodapé. Na realidade, pela primeira vez, se vê ali a interpretação das Escrituras com essa linha de pensamento dispensacionalista. Aparece ali a Bíblia de rodapé, a nota de rodapé na Bíblia de Scofield, né? Então, ele publica uma Bíblia com essa interpretação. Na nota de rodapé, a interpretação dispensacionalista, que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Então, é uma doutrina que está na nota de rodapé de uma Bíblia, né? E já existem outras Bíblias, como a de Scofield, né? A Bíblia de Edir Macedo e muitas outras Bíblias, porque hoje é o pensamento que predomina no meio pentecostal e no meio neopentecostal. Então, o que acontece? Não está na Bíblia, né, propriamente. Está na nota de rodapé de algumas Bíblias, em alguns livros, e na boca de muitas pessoas, que, como papagaio repete o que os outros dizem, e muitos teólogos defendem essa doutrina por ter sido defendida também por esses homens, né? Alguns não eram teólogos, mas foram considerados homens influentes, e essa doutrina foi passando, né? E está aí como sendo a mais, vamos dizer assim, a mais propagada e a mais crida entre os pensamentos com relação à volta de Jesus. A história também fala dessa visão sendo relacionada com a jovem Margaret MacDonald, que era uma jovem escocesa, né, artista, que teve uma visão sobre o arrebatamento. E daí, então, pela primeira vez passa também a ser falado sobre o arrebatamento. Dessa maneira, muitos acreditam que Darby teve um contato com essa jovem, e daí então passou a crer dessa maneira, e aí escreveu os seus comentários sobre o assunto, e Scofield veio e complementou. Mas o pior dessa doutrina é a questão deles dividirem o povo de Deus, né? Eles dividem o povo de Deus em dois povos, né? Judeus, né? E cristãos. Eles dividem tipo assim, judeu, Israel e a igreja. Eles dividem nos últimos tempos. É preciso fazer essa divisão para poder explicar o pensamento deles. E dizem que aquela igreja que estará passando pela grande tribulação, aquele povo que está sendo ali passando pela grande tribulação, não é a igreja, e sim os judeus. E aí fazem uma confusão, né? E é uma coisa absurda, né? Eles separam Israel da igreja, o Antigo Testamento do Novo Testamento, faz uma separação muito grande, né? Da lei e da graça. Eles não explicam a graça aperfeiçoando a lei, eles tiram de vez a lei, né? E o Antigo Testamento, e muitas das vezes acabam sendo muito grosseiro com qualquer pessoa que observa alguma coisa do Antigo Testamento, né? Para eles tudo isso é até pecado, né? Por exemplo, se alguém guardar o sábado é um pecado, se alguém se abster de alguns alimentos é um pecado, que para eles a graça abole tudo isso, né? Eles não entendem que a graça que veio aperfeiçoar a lei, né?
que realmente muda, que realmente tem uma certa, pelo fato de aperfeiçoar, claro que muda, mas não tira, não descarta. Toda a Bíblia é inspirada, então nós não temos a nossa base somente no Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada e nós temos muitas partes do Antigo Testamento que servem para nós grandemente, né? Algumas coisas realmente que eram símbolo passaram, mas outras coisas continuam vigentes até os dias de hoje. Então, a tribulação, né? Eles atribuem somente aos israelitas, né? E faz essa separação. A volta de Jesus em 2 etapas, né? Que é outra coisa sem sentido. Eles colocam aí outras maneiras de salvação, né? Mais de uma maneira de salvação, né? Coloca aí também alguns salvos pelas obras, coisa absurda. Evangelhos, como é que se diz? Mais de um, né? Eles colocam Evangelho da Graça, Evangelho do Reino. Eles separam, diz que o Evangelho da Graça é um e o Evangelho do Reino é outro, né? Para nós é a mesma coisa. E fazendo essas separações, eles acabam cometendo muitos erros, né? Morada no céu, morada na terra, enfim, uma verdadeira confusão. E aí, refutando esses ensinos, nós vamos para os versos da Bíblia e vemos que eles não têm respaldo bíblico para isso. Eles fazem um malabarismo grande para poder tentar explicar essas coisas, acabam criando coisas que não estão na Bíblia, forçando o texto, né? Então vamos ver alguns versículos na Bíblia a respeito do assunto. Por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8, né? Fala que a salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvo, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então já deixa descartado a ideia de que alguns podem ser salvos pelas obras. Não tem salvação pelas obras, né? Todos que alcançaram salvação foi por meio da fé, né? Tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, todos foram salvos pela graça por meio, né, do sacrifício de Jesus. Jesus alcançou os que vieram antes dele, né? Alcançou todos os santos no Antigo Testamento e alcança nós agora no Novo Testamento. Então não há salvação fora de Jesus, né? Toda a salvação foi por meio da graça, não tem salvação por obra de lei. Ninguém é salvo por si mesmo. Não existe. Ninguém tem mérito para ser salvo, né? Então, lá em Atos 4:12, nenhum outro nome pode salvar senão o nome de Jesus. Nós lemos a respeito dos israelitas, por exemplo. Israel e a igreja. O que é que a Bíblia diz? Vamos ler aqui em Efésios capítulo 2, verso 14. Vamos ler. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubou a parede da separação que estava no meio. Então o Senhor fez dos dois um, né? Agora todos nós que cremos em Jesus, nós formamos o Israel de Deus. Israel é uma nação, né? Com promessas que hão de se cumprir. Mas o Israel de Deus são todos que aceitarem Jesus como seu Salvador. Então, judeus e gentios formam um só povo, o Israel de Deus. E então é por isso que a igreja não será poupada da grande tribulação. A grande tribulação, ela vai vir, mas a igreja triunfará no final, né? Como está escrito lá no profeta Daniel, que os santos vencerão. Mas primeiro vão sofrer, né? Eles falam das duas vindas de Jesus. Não tem um texto bíblico sequer que fale da terceira vinda de Jesus, né? Ele veio a primeira vez e disse que iria voltar para levar nós para estar com ele. Não existe uma terceira. Sobre dois evangelhos, o da graça e o do reino, Jesus disse: é chegado o reino dos céus. Esse evangelho da graça é o mesmo do reino, né? A graça é o favor imerecido e o reino é a eternidade. Nessa graça não se separa a graça do reino. Não tem como separar. O evangelho do reino foi, né,
destinado aos homens e não aos anjos. Eles dizem que um anjo virá pregar o evangelho do reino, mas o evangelho do reino foi destinado aos homens. Foi aos homens que o Senhor disse ide e não aos anjos. Então, o interessante é que, para poder fazer isso, a gente vai para o Pai Nosso e o Senhor diz, o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, né, e diz que venha o teu reino, né? Então já está ali a oração do evangelho do reino. Mas eles dizem que aquela oração é uma oração do Antigo Testamento, tal, que não tem a ver conosco, né? Que está relacionado com o judeu, né? Dizem até que tem até alguma linha dispensacionalista que praticamente proíbe a oração do Pai Nosso, né? Que é a oração do judeu, né? Não sei por que isso, né? Mas existe. E então, a gente observando duas colheitas. Eles falam de duas colheitas. Para pregar a doutrina do arrebatamento secreto, tem que inventar um monte de coisa, né? A Bíblia diz, uns ficarão e os outros, um ficarão à esquerda e outros à direita, né? O Senhor fará o julgamento, colocará os bodes à esquerda, as ovelhas às direitas, e uns será levados, né? Vinde bendito meu Pai, posso o reino por anos e tal. Os outros serão lançados nas trevas, e o Senhor diz, afastado de mim que eu não os conheço, tal, vós praticar iniquidade, enfim. Não existe aí uma segunda chance, não existe aí um terceiro povo, né? Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E ponto final. A gente vê ali que o Senhor diz ali na parábola das 10 virgens que umas entraram para as bodas e as outras ficaram de fora, mas não fala de uma terceira, de um terceiro povo, né? Não fala de uma segunda chance, né? Ali é só os escolhidos e os perdidos, né? É uma colheita, né? Entra ali a primeira e o refúgio vai ser para fora mesmo, não tem conversa fiada. Então, no 24 de Mateus, 29, Jesus levará os céus e condenará os que ficarão, né? Pronto, acabou isso aí. Agora, o momento mais esperado da explicação do arrebatamento, né? Eles dizem que o arrebatamento acontecerá secretamente. Isso é verdade? Será que existe algum texto na Bíblia que fale do arrebatamento secreto? Por exemplo, em Mateus 24, 27 e em Lucas 17, 24, vamos ver o que está escrito. Mateus 24, 27 está escrito: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, Jesus também vai se mostrar, né? De Oriente ao Ocidente, Norte a Sul, Leste a Oeste, todos verão a vinda do Filho do Homem. Lucas 17, 24 fala a mesma coisa. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, né? Vai iluminar, vai ser a glória que todos verão. Agora vamos voltar para Mateus 24, 30. O que é que diz Mateus 24, 30? Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todas as tribos verão e se lamentarão, né? Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, né? No versículo 9 em diante, fala também que ele descerá assim como ele subiu visivelmente, né? Então, encontramos também ali em Marcos 13, 26. Vamos ver o que está escrito em Marcos, capítulo 13, verso 26. Em Marcos, capítulo 13, verso 26, está escrito assim: e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, olha, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e
Não, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que a palavra aqui aparece, e seremos arrebatados. Então o arrebatamento está aqui, não existe outro arrebatamento. O arrebatamento está aqui, visivelmente, né? Visivelmente, todo olho verá, né? E aqui diz claramente, né, que no verso 16, descerá do céu com alarido, ou seja, barulho, né? Com toque de trombeta. Então não tem como não ouvir, não tem como não ouvir, não tem como não ver, né? Uma glória que não tem como, nada pode se esconder da glória de Deus. Então ele virá visivelmente. E ele virá quando que ele virá? Ele virá quando? Antes, durante ou depois da grande tribulação? Mateus 24, 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias. Ou seja, depois da aflição, depois da grande tribulação, né? Diz assim: o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Depois da grande tribulação, então, aí virá, né? Realmente, virá o Filho do Homem. Jesus virá buscar a sua igreja. Você pede um texto para eles, claro, sobre o arrebatamento secreto, eles não têm, eles fazem suposição em alguns textos, né? Eles fazem suposição, mas não tem um texto claro. Mas aqui nós temos textos claros falando sobre a volta de Jesus visivelmente. Apocalipse capítulo 1, né? Verso 7. Apocalipse 1, verso 7 diz assim, ó: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Ou seja, todos verão, até mesmo os que já morreram, até mesmo os que ultrapassaram, até mesmo os que mataram a Jesus. Ou seja, todos verão. A volta de Jesus será tão clara, tão esplêndida, tão gloriosa, que verão os seres terrestres, né? Os seres celestes e até mesmo os que estão no Hades. Né? A volta de Jesus será visível até no inferno, até nas profundezas do Hades. Todos verão. Aonde tiver um ser morto ou vivo, verá a volta de Jesus. Não é glorioso? Isso é glorioso. Então, em Mateus 24:15, fala da grande tribulação. No verso 29, fala que depois das aflições daquele dia virá o Senhor, né? Então, mostra que a vinda de Jesus será depois da grande tribulação. E agora nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação. Então, será que existe realmente a grande tribulação? Apocalipse capítulo 13, né? Apocalipse capítulo 13, verso 16, deixa eu ver. Apocalipse 13, vamos ver o que está escrito em Apocalipse 13, verso 16. Está escrito assim, ó: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então veja que aqui haverá um teste com pessoas que resistirão à besta. Quem são essas pessoas que vão resistir à besta, né? Aqui nós vemos aqui no capítulo 14, dizendo assim também, ó. Fala assim, ó. Diz assim: também o tal beberá do vinho. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento subirá para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem, e aqueles que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, queridos e amados irmãos, aqui deixa claro de que a igreja passará sim pela grande tribulação, sem sombra de dúvida. No Apocalipse 13, isso deixa claro. Daniel 7, verso 18, né? Fala, né? Vamos ver aqui em Daniel, o que é que fala em Daniel, capítulo 7, verso 18, do profeta Daniel, capítulo 7, verso 18. Vamos ver o que fala. Daniel, capítulo 7, verso 18, diz o seguinte:
Daniel 7,18 diz assim: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então ele está dizendo que nesse tempo os santos herdarão o reino, ou seja, os santos vencerão. Só que antes dos santos vencer, ele vai falar outra coisa. Vamos ver o que ele fala aqui, para nós entender. Ele fala, vamos ver aqui o que ele fala aqui. Daniel 7, capítulo 7, verso 24. Daniel 7, 24 diz assim, ó: E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente do primeiro, e abaterá 3 reis. Continuando, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo de tempo e metade de um tempo. Então fala aqui que haverá guerra, né, contra os santos do Altíssimo, e nós entendemos que é o anticristo ou chifre menor. Mas vamos para Daniel capítulo 12 e ver o que ele fala também a respeito do tempo do fim. Ele diz mais também. Vamos lá. Daniel capítulo 12, verso 7. Diz assim, ó: E ouvi um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quanto levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda no céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de tempo e metade de um tempo, que a gente entende 3 anos e meio, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então, quem será esse povo santo que vai estar aqui batalhando contra a besta, que Miguel estará lutando em favor desse povo? Quem será esse povo? Eles dizem que é os judeus, né? Eles dizem que esse povo, esses santos aqui, são os judeus e não a igreja. Guerra contra o povo santo, tal, ele diz que é os judeus. Vamos para 1 Coríntios, versículo 1 e 2. Vamos ver o que ele fala. 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Vamos ver o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Está escrito o seguinte. Está escrito assim, Paulo diz: A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Agora vamos para Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntios, com todos os santos. Novamente a palavra santo aparece aqui. Então a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia também fala sobre os escolhidos, né? Nos mártires lá, cautelar até que seja completo o nome dos escolhidos, os mártires e tal. E eles dizem também que, assim como os santos aqui, está falando do povo santo aqui, os judeus, eles dizem também que esses escolhidos aqui são judeus, o povo escolhido de Deus. Vamos ver se realmente é os judeus. Efésios capítulo 1, verso 4, diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqui fala que nós somos santos e também eleitos, ou seja, escolhidos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos ver o que está escrito. Está escrito assim, ó: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então, nós somos povo santo. Romanos 1, verso 7. Vamos ver o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, verso 7. O que está escrito lá? Romanos 1, versículo 7, está escrito o seguinte: A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Colossenses capítulo 1, versículo 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, também chamados de santos. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos
Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipe, com os bispos e diáconos. Então, se você está em Cristo Jesus, você é santo, você é um escolhido e você vai passar pela grande tribulação, a menos que você não seja nem santo e nem escolhido, porque acabará o poder do povo santo significa que acabará o poder de cidadania que teremos, né? O direito de comprar ou vender, como está escrito em Apocalipse capítulo 13. Né? Não compra nem vende, né? Então o povo santo acabará esse poder. Não é que o povo santo serão destruídos, porque a mesma medida que em Daniel disse que eles vencerão os santos na primeira etapa, depois na segunda etapa ele já disse que os santos vencerão. Ou seja, a primeira vitória deles é tirar o poder do povo santo no sentido de cidadania, não poder comprar, poder vender, porque vai ter que receber esse sinal da besta, né? O sinal da besta, o selo, que pode ser um chip ou coisa parecida, né? Mas contanto que seja algo que identifica documentos, como também um selo de compra e venda. Então, deixa claro de que os santos passarão por isso, mas lá em Daniel deixa claro também que no final os santos vencerão. Como vencerão? Os santos vão vencer de que maneira? Alguns morrendo, né? E não negando, e outros estarão vivos, mas também não negarão, e vão ver a volta de Jesus, como está escrito que alguns estarão vivos. Quando Jesus voltar, então os santos triunfarão, Cristo Jesus virá e destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Então esse arrebatamento que estão pregando por aí é um arrebatamento de Margaret MacDonald, de John Nelson Darby e de Scofield, mas não é o arrebatamento da Bíblia. A Bíblia deixa claro que a igreja passará sim pela grande tribulação, a menos que você morra antes, né? Então, meus queridos amados, vamos se preparar para isso, porque tem muita gente aí achando que está preparado para ser arrebatado, mas não está preparado para passar pela grande tribulação. E a realidade é essa. Se falam de Apocalipse em todos os lugares, se fala de arrebatamento em todos os lugares, inclusive nesses dias a cantora Baby Brasil falou disso no carnaval, né? Esses blocos de carnavais que se dizem evangélicos, que estão lá dentro dizendo que estão representando o evangélico, eles estão só blasfemando de Deus e profanando o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que aqueles que invocam o nome do Senhor afastam-se de toda iniquidade. Então, nós sabemos que esse povo continua no meio da iniquidade, continua comemorando os deuses, comemorando os ídolos, continuam buscando o prazer da carne, continuam praticando lascívia, sensualidade, compactuando com o mundo e na roda dos escarnecedores. Então, ali é simplesmente uma palhaçada, é simplesmente um brincar com coisa de Deus. A Bíblia diz que se a igreja se calar, as pedras clamariam, né? Então, quer dizer, as pedras estão clamando, o povo estão falando sobre Apocalipse, mas não se rendem. Elas falam, elas temem, mas não adianta querer se tornar um evangélico com medo do Apocalipse, com medo do inferno. Tem que ser por amor a Cristo. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e o próximo a nós mesmos, nós deixamos tudo, nós largamos tudo e temos uma vida de renúncia. A Baby Brasil, ela continua na mesma vida mundana, então na situação dela e de Ivete, que houve aquele bafafá, eu acredito que ela está numa situação pior do que a de Ivete, porque ela é sabedora e continua servindo o inimigo, servindo os próprios desejos da carne, e o açoite para ela será pior na volta de Jesus. Então vamos se preparar e não ter como exemplo a Baby Brasil, mas vamos ter como exemplo as Escrituras e Cristo Jesus e os verdadeiros adoradores que servem ao Pai em espírito e em verdade, que realmente deixaram o mundo para servir a Deus e que andam fazendo a vontade do Pai. Queridos e amados irmãos, preparem-se para a volta de Jesus, mas saiba de uma coisa: Ele não virá antes que o anticristo se levante. E eu encerro com Tessalonicenses, né? Eu encerro aqui com a segunda epístola de Tessalonicenses, no capítulo 2, que deixa claro de que a volta de Jesus não acontece antes do anticristo. Eu encerro em Tessalonicenses, capítulo 2. A igreja de Tessalônica também estava com a mesma dúvida, se realmente já seria iminente a volta de Jesus. E aí Jesus responde para eles, Paulo responde para eles, aliás, a respeito da volta de Jesus, falando assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? A volta de Jesus, que era o que eles estavam preocupados. Não será assim, sem que antes venha a apostasia. Até primeiro, antes da volta de Jesus, aconteceria a apostasia, que de fato é o que está acontecendo hoje. Muitas igrejas apostatadas da fé, muito escândalo, muita brincadeira, muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos crentes, falsas igrejas. Estamos nesse período da apostasia. E o que mais que viria antes da volta de Jesus? Além da apostasia, ele vai dizer assim,
apostasia e se manifeste, não se manifestou ainda, o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pronto. Simples assim. Jesus não virá antes que se levante o anticristo. Certo? Jesus está voltando? Tá? Eu tenho que pregar isso. Por quê? Porque Jesus volta todo dia para aqueles que morrem. Se você partir hoje, Jesus já veio para você. Então, por isso que nós pregamos que Jesus está voltando. Mas nós sabemos que a volta coletiva de Jesus para todos os santos, para levar a igreja e para julgar as nações, só acontecerá depois da ascensão do anticristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.